Olá, turma do quarto ano! Bom dia, boa tarde! Bem-vindos a mais um dia de aulas online. Sexta-feira chegou! Vamos encerrar a semana. Hoje é aula de História, que é dia 30 de outubro. A gente está encerrando o ano. Aliás, o mês. Estamos encerrando o mês de outubro. Amanhã é Halloween para quem gosta de comemorar. Por isso, nós estamos em clima. Olha, estão vendo aqui no nosso cenário? Morcegos, abóboras, aranhas e fantasmas e lua cheia. E se você gosta de comemorar, olha aqui a dica para você decorar a sua casa. Tem essa dica também. E aí, como estão? Todos bem? O que é que nós vamos fazer hoje na nossa aula de História? Revisão! Pois é, temos que fazer revisão, pois na semana que vem será a prova oral, onde nós vamos perguntar, você vai nos responder e vai valer nota. Vamos somar essas notas com o trabalho que vocês fizeram, com as provas que vocês entregaram e essa nota da atividade oral que vai valer para o seu boletim. Exatamente. Sabe aquele boletim onde tem todas as suas notas? Onde nós somamos, tiramos a média? Pois é. Essa nota também vai ser somada. Portanto, não perca a próxima aula ao vivo. A data e horário direitinho vai ser enviado para vocês. Não se preocupem, mas a gente já está antecipando a revisão para que esclareçam as dúvidas. E quais serão os assuntos que nós vamos estudar hoje? Serão 2 assuntos. Vai ser comunidades de afrodescendentes e Quilombo dos Palmares. Só. Não vai ser mais que isso. Vão ser apenas esses 2, pois um está de acordo com o outro. Um está relacionado ao outro. Ok? Então vamos lá. Pegue seu livro de História. Abra na página 132. Sem se esquecer. Não estou esquecida do nosso enfeite não, tá? Do Halloween que eu prometi. Não estou esquecida não. A gente vai fazer assim no final da aula. 132. Vamos lá. Eu peguei esses assuntos que são os mais fáceis, são conhecidos, nós já tivemos aulas sobre esse assunto. Essa aula sobre comunidades quilombolas foi exatamente, aliás, comunidades afrodescendentes, foi no dia 25 de setembro. Está no canal essa aula, você pode olhar lá na playlist. E também o do Quilombo dos Palmares foi no dia 1 de outubro, no começo desse mês nós tivemos essa aula. Certo? Então, se você já for assistir, quiser ver algum trecho da aula desse assunto, nós vamos fazer uma revisão hoje, mas se você quiser ver mais detalhes, se tiver alguma dúvida, consulte na playlist da sua turma do quarto ano, o dia 25 de setembro, que foi a aula sobre comunidades afrodescendentes, e dia 1 de outubro, que foi Quilombo dos Palmares. Ok? Vamos prosseguir. Na nossa revisão de hoje, vamos começar da página 132 e vai até a 138. É bem pouquinho. Aqui na página 132 está falando sobre comunidades de afrodescendentes. Vamos ler esta música aqui. Canto das Três Raças. Acompanhe a leitura. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no Quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria soa apenas como um soluçar de dor. Infelizmente, isso aconteceu muito na época da escravidão no Brasil. É uma parte triste da nossa história. 133. A liberdade é algo que todos devemos ter. E todo povo deve lutar por ela. É por isso que os escravizados africanos sempre se rebelaram contra seus senhores, pois também nunca aceitaram a escravidão. Esse regime não deve ser imposto a ninguém nos dias de hoje, assim como não deveria ter sido no passado. Sabemos que em todos os locais onde os africanos trabalharam,
Aconteceram revoltas, rebeliões, lutas e fugas. Em alguns locais, os africanos fugitivos organizavam-se em quilombos. O quilombo era um local de refúgio que geralmente ficava localizado em florestas, óbvio, tinha que ficar distante do litoral. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos, como o Quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco. Ficava assim, entre a divisa de Alagoas com o nosso estado de Pernambuco. Sabe-se que havia quilombos desde o ano 1630 até a época da abolição, em 1888. Se eu perguntar para vocês qual foi o ano da abolição, caso eu pergunte na nossa prova oral, qual foi o ano da abolição, você vai responder 1888, certo? Já é uma dica para vocês estudarem. Ou seja, desde o começo da implantação da escravidão no Brasil, os africanos sempre resistiram. Saber que existia um quilombo já fazia os outros escravizados sonharem com uma vida de liberdade e estimulava novas fugas, o que era uma ameaça à colonização e à exploração do Brasil. Eles ficavam sabendo que outros companheiros deles, outros africanos, conseguiam fugir e ficavam sabendo também que eles criavam esses quilombos, essas comunidades quilombolas, onde eles plantavam, colhiam, se alimentavam e ficavam livres. É claro que muitos senhores de engenho foram lá e perseguiram esses africanos e acabaram muitos trazendo de volta para a colônia. Portanto, os quilombos sempre foram perseguidos pelos donos de escravizados, que tentavam destruí-los e recuperar os fugitivos. Eles sempre faziam isso. Ficavam sabendo da criação desses quilombos e iam lá nas florestas atrás para destruir esses quilombos e trazer de volta esses africanos. A vida nos quilombos não era fácil, mas era melhor do que a escravidão, óbvio. Lá eles tinham muitas dificuldades também, mas era muito melhor do que a escravidão, pois lá eles eram livres, eles poderiam plantar, eles poderiam se alimentar daquilo que a terra produzia. Eles viviam da agricultura. Se eu perguntar o que é que os africanos viviam quando eles estavam nos quilombos, eles viviam de quê? Da agricultura. Ó, mais uma dica. Recebiam apoio dos africanos que não conseguiam fugir e dos comerciantes que vendiam utensílios para a própria sobrevivência. Se eu perguntar também como se chamava o quilombo mais conhecido na época da escravidão, se chamava Quilombo dos Palmares. É uma possível pergunta. E se eu perguntar aonde ficava localizado esse quilombo, você vai dizer em Alagoas. Ou então você pode me responder entre Alagoas e Pernambuco. Qualquer uma das duas respostas está correta. Entenderam? Nessa parte agora de baixo do seu livro, no retângulo verde, está escrito assim: ainda hoje há comunidades formadas por descendentes de africanos, especialmente nos locais onde havia quilombos. Nessas comunidades chamadas de quilombolas, mantém-se tradições, organização social e vivência baseadas na resistência à escravidão. Apenas recentemente, em 1988, é que foi dada a essas comunidades a propriedade das terras que ocupam. Além disso, elas foram tombadas como lembranças históricas dos quilombos. Ou seja, essas comunidades quilombolas que existem até hoje, dos descendentes de africanos, elas podem ser derrubadas? Não. Por que não? Porque elas fazem parte da nossa história, de uma triste parte da história do Brasil. Se for tombado, então não pode ser derrubado. Ó, rimou. Vamos agora para a 134, pois tem algumas perguntinhas aqui. O que todo povo deve ter? Liberdade. O que os africanos não aceitavam? A escravidão, claro. Letra C. Contra quem os escravos se rebelavam? Contra os seus senhores. Letra D. Como eram chamados os lugares para onde os escravizados fugiam? Pode ser uma também pergunta. Eles fugiam para os quilombos. Entenderam? Muito bem. No segundo quesito, qual era a grande ameaça que os quilombos traziam para o Brasil? Sim, eles traziam uma ameaça, mas para quem? Era uma ameaça à colonização e à exploração,
pois estimulavam a fuga dos escravizados que sonhavam com a liberdade. Quanto mais africanos fugiam, melhor para eles, só que para os senhores de engenho eles não gostavam, claro, pois eles estavam perdendo toda aquela mão de obra que eles tinham. E era uma ameaça à colônia. Eles ficavam sabendo que outros africanos fugiam e aí eles tentavam fugir também, pois eles diziam, se eles conseguem, por que eu não? Então eles tentavam fugir para se libertar da escravidão, de todos aqueles maus tratos. Quarto quesito, página 135. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos. É verdadeiro? Sim, alguns sim, especialmente o quilombo dos Palmares. O quilombo dos Palmares entre Alagoas e Pernambuco foi um dos maiores e mais famosos? Sim, também foi. Os quilombos se formaram na época da abolição? Não, muito antes de ocorrer a abolição, ou seja, de acabar com a escravidão no Brasil, muito antes, lá em 1630, já haviam quilombos, pois eles foram trazidos bem antes. E a abolição só aconteceu em 1888, vejam, muito tempo depois. Os africanos só resistiram à escravidão na época próxima à abolição? Não, muito pelo contrário. Durante todo o período que ocorreu a escravidão no Brasil, eles sim resistiram e tentavam fugir. Os africanos lutaram desde o começo da implantação da escravidão no Brasil? Sim, lutavam desde o começo. Saber da existência de um quilombo fazia com que os escravos sonhassem com uma vida de liberdade? Sim, eles ficavam sabendo que os companheiros deles criavam os quilombos, que eles estavam morando distante dos senhores de engenho, distante dos maus tratos, distante de toda aquela vida cruel. E isso sim incentivava com que eles quisessem fugir mais vezes. Se sentissem estimulados a fugir também, comprassem suas cartas de alforria, não. Evitassem rebeliões, muito pelo contrário, aí sim que eles se rebelavam. Diminuíssem a revolta, muito pelo contrário, eles eram cada vez mais revoltados. Vamos virar a folha. Agora para 136, onde fala sobre o quilombo dos Palmares, o tão conhecido, o mais resistente, o que mais durou foi o quilombo dos Palmares. Normalmente o desembarque dos escravizados acontecia nos portos do Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Olha, se eu perguntar aonde que os africanos desembarcavam, então são 3 principais cidades: Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Essa é uma possível pergunta. Olha, eu estou dando dicas. Os africanos eram levados às lavouras de cana-de-açúcar e do café posteriormente para as minas. Pode ser uma outra pergunta também, se eu disser. Para onde os africanos eram levados? Quais eram as lavouras que eles trabalhavam? Aí você pode dizer lavoura da cana-de-açúcar e do café. E depois para as minas. Mas até então, lavoura é onde é plantado. Ouro a gente não planta, né? Ouro já nasce entre as pedras. Aí você pode dizer cana-de-açúcar ou café. Entenderam? Próximo. Nas fazendas de gado realizavam os mais diferentes serviços. Trabalhavam em atividades domésticas na casa grande dos seus senhores e também eram grandes ferreiros. Eles trabalhavam com o ferro. Nas cidades eram explorados como vendedores, carregando frutas e comidas produzidas por seus donos. Para não fugirem, traziam cangas no pescoço. Eles utilizavam essas cangas no pescoço para evitar que eles fugiam. Hoje em dia a gente chama canga aquela roupa de praia que parece uma toalha, que você pode se enrolar ou então estender no chão para se deitar. Mas a canga não é bem assim. A canga era colocada no pescoço, era um objeto pesado, que eles eram acorrentados para que evitassem que eles fugissem. Viram como eles eram cruéis, os portugueses? Quando aqui chegavam, tinham até que seguir a religião de seus donos. Nem a própria religião deles eles poderiam continuar seguindo. Muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando, cuidando da casa, lavando a roupa, também outro tipo de serviço que eles faziam. Para muitos senhorzinhos e sinhazinhas, que era como eles chamavam, as africanas tornavam-se a mãe preta ou ama de leite, pois amamentavam os filhos de seus donos. Pois é,
as africanas tinham que dar de mamar para os bebês dos seus donos, porque nem isso elas queriam fazer. Eram chamadas de ama de leite. Isso pode também ser uma pergunta. Como eram chamadas as africanas que amamentavam os filhos dos senhores de engenho? Ela era chamada de ama de leite, chamada de mãe preta. Pode ser uma das duas, tá? Muitas vezes os africanos eram atacados pelo banzo. O que é o banzo? Uma doença causada pela solidão de sua terra natal, chegando a definhar até morrer. Devido aos maus tratos, fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato. Qual era a pessoa, o cargo da pessoa que perseguia os africanos quando eles fugiam? É uma possível pergunta também. Aí você vai me responder, capitão do mato. Uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava os castigos por desobediência ou fuga. Era esse capitão do mato que ele ia atrás lá na floresta, atrás dos africanos, e ele trazia de volta, e era onde eles apanhavam muito. Quando conseguiam fugir, criavam os quilombos, entre os quais o mais importante foi o de Palmares, nas serras de Alagoas e Pernambuco. Foi assim chamado porque no local onde estavam havia muitas palmeiras. Pode ser que eu pergunte, por que o quilombo dos Palmares se chamava Palmares? Porque tinha o quê? Muitas palmeiras. A próxima parte, você sabia? O quilombo dos Palmares reuniu cerca de 20 mil pessoas. E existem outros relatos em que eram até 30 mil pessoas. Outras fontes históricas, onde é dito que tinham não só 20 mil, mas tinham 30 mil pessoas. Entre os africanos fugidos, indígenas e brancos fora da lei. Seu último líder foi Zumbi, pela sua bravura ele virou uma lenda. Vítima de traição, foi o que aconteceu, traíram. Zumbi ajudou tanta gente a fugir, a se refugiar, e eles foram lá e traíram. Zumbi foi morto numa emboscada e teve sua cabeça cortada e exposta em praça pública no Recife. Infelizmente foi aqui. Esse fato aconteceu no dia 20 de novembro de 1695 e foi tomado como marco para o Dia Nacional da Consciência Negra. Se eu perguntar qual é o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, onde, quando estiver mais próximo dessa data comemorativa, eu vou trazer para a nossa aula, a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Quando podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro? E aqui tem uma pintura, negros puxando redes, ao fundo a Torre da Vigilância, detalhe de um mapa da Capitania de Pernambuco, imagem contemporânea do Quilombo dos Palmares, gravura de Barleus em 1647. E para encerrar esse assunto, nós vamos falar agora sobre Zumbi dos Palmares. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, que ficava onde? Em Alagoas. Esse quilombo era chefiado por quem? Pelo Zumbi. Foi o último líder. Houve 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso. 25 tentativas. Diante de tal resistência, o governador de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo porque temia sua força. Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça foi cortada, presa a um poste e exposta numa praça do Recife para que servisse como exemplo aos demais escravos. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou, mas depois que recebeu um reforço de quase 3.000 homens, conseguiu entrar e massacrar os habitantes do Quilombo dos Palmares. Infelizmente, isso aconteceu. O Zumbi foi traído pelos seus companheiros e, numa emboscada, ele foi preso e morto. Você sabia? A presença da mulher negra nos quilombos. Algumas mulheres se destacaram nos quilombos. Aqualtune, líder do Quilombo dos Palmares, princesa da África, filha do rei do Congo, foi vendida como escrava para o Brasil. Chefiou uma das povoações que levava o seu nome, chamado de Mocambo de Aqualtune. Teresa de Quariterê,
Rainha do Quilombo, Quariterê, durante 20 anos no século XVIII, liderou um grupo de negros e indígenas e impôs tal organização a Quariterê, que o Quilombo sobreviveu até 1770. Quariterê se caracterizou pelo seu trabalho com forja, pois transformava em instrumentos de trabalho os ferros utilizados contra os negros. Ela pegava todo aquele ferro que era utilizado para acorrentar os negros e fazia outros trabalhos com ele. Dandara, uma das lideranças femininas negras que lutou, junto com Zumbi dos Palmares, contra o sistema escravocrático. Dandara se colocou ao lado de Zumbi contra a Ganga Zumba por este assinar o Tratado de Paz com o governo português. Alguma dúvida sobre esse assunto do Quilombo dos Palmares e sobre as comunidades de afrodescendentes? É um assunto simples para vocês estudarem nessa prova, tá bom? A atividade de casa de vocês vai ser apenas para vocês estudarem e hoje de classe foi só essa revisão. E eu não vou deixar de me despedir de vocês sem lhes ensinar a fazer algo relacionado ao Halloween. Para quem gosta, certo? Não é obrigatório. Se você gosta de fazer, você faz. Se você não gosta, então não tem problema algum. Eu só vou ensinar um enfeite bem bonitinho para você colocar na sua casa. Eu vou utilizar o papel na cor laranja, certo? Pois nós vamos fazer agora uma pequena abóbora, ó. Tem uma aqui no nosso cenário e nós vamos fazer agora. Você vai precisar cortar a sua folha de papel laranja em 8 tiras do mesmo tamanho, certo? Vamos começar a cortar. As 8 tirinhas já recortadas. O que você vai fazer? Vamos colocar uma sobre a outra assim, desse jeito. Passe cola na pontinha e feche assim. Fizemos um aro, tá? Depois disto, você vai pegar a outra tirinha, vai medir o meio, colocar aqui, para ficar uma por dentro da outra. Mais cola, fechando assim, como se fosse uma corrente. Mas aí você vai precisar juntar assim. Entenderam? Desse jeito. Passe cola e vamos juntar. Muito bem. Você pode também colar aqui embaixo, pois vai ficar mais firme. Muito bem. Inclusive, vocês podem usar isso aqui até como enfeite de Natal. Olha. Com a outra tira, mais uma vez. Agora sim. Passa a cola aqui embaixo, na base. Passa um pouco de cola aqui nessa base. E vamos colocar a próxima tirinha de papel. Nesse caso, assim. Certo? E fecha de novo. Se acontecer de soltar, vocês coloquem mais cola. Fecha de novo. E vai ajustando. Puxa a sua tirinha para cá. E fecha. E você vai fazer isso com todas as 8 partes, tudo bem? Vamos terminar. Olhem só como ficou. Você pode colocar 6, 8, 10 partes, então fiquem à vontade. Vamos precisar finalizar com uma canetinha hidrocor preta para desenhar os olhos da nossa abóbora. Pegue a parte que tiver mais centralizada da sua abóbora, certo? Que tiver com as tirinhas mais próximas. E você vai desenhar triângulos para fazer os olhinhos, que são os olhinhos da sua
a abóbora e também a boca dela. Faz assim. Desenhando também o narizinho. Você pode fazer igual ao meu ou diferente, fica a gosto de cada um. Para finalizar, você vai fazer uma folhinha com um papelzinho verde, certo? Faz uma folhinha. E se quiser, você faz também um talinho, aqueles que seguram a abóbora. Vamos passar a cola, colocar em cima e finalizar a nossa abóbora. Cadê a parte da frente? Desse jeito aqui. Olha só. Terminamos! Gostaram? Você pode fazer desses e muitos outros. Para decorar e enfeitar sua casa, colocar doces aqui. E vocês podem fazer também com outros elementos que fazem parte do Halloween, como fantasmas, morcegos, enfim. Certo? Olha só. Gostaram? Se você fizer, compartilhe comigo, tá? Que eu quero ver. Eu te espero na próxima semana. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Não deixe de participar da próxima aula ao vivo. Tchau, até mais.